Já. Então, a massa de cobre aumenta, vamos colocar aqui. Podemos, a partir desses dois modelos que eu escrevi aqui, escrever a equação global dessa pilha. Vamos escrevê-la, por favor. Escrevendo a equação global da pilha. Primeiro, preste bem atenção. Isso aqui vai funcionar para todos os casos, então, por favor, preste atenção detalhadamente. Guilherme? Está conseguindo entender aí? Está conseguindo entender aí? Primeiro, você escreve o ânodo da pilha. Passo número 1, você escreve o ânodo, é o zinco, né? O zinco, ele se transforma em zinco 2+, liberando 2 elétrons. Em seguida, você escreve o cátodo da pilha. O cobre 2+, ele recebe esses 2 elétrons, se transformando em cobre metálico. Para escrever a equação global, você tem que somar essas duas equações, a do ânodo e a do cátodo, respectivamente. Passo número 1. Você verifica se o número de elétrons dos dois é igual. Caso não seja, você vai ter que balancear esse número de elétrons, multiplicando pelo número apropriado. Nesse caso, não, porque aqui tem 2 elétrons e aqui tem 2 elétrons, está tudo ok. Então, posso cancelar aqui. Beleza. Então, vai ficar como essa equação? Escrevendo aqui embaixo, vai ficar o quê? Zn0, que é 0, desculpa, reage com cobre 2+, produzindo Zn2+, e cobre metálico. Isso aqui que eu escrevi, do jeito que eu escrevi, se chama reação global. A maneira esquemática, a representação esquemática e o PAC, que é a regra, que é a nomenclatura de uma pilha, se faz desse jeito. Você escreve primeiro, você escreve assim, olha, zinco 0 se transforma em zinco 2+, 2 barras, o Cu2+ se transforma em Cu0. Isso aqui, em que você escreve o primeiro ânodo, depois o cátodo, chama-se representação genérica de uma pilha. Representação genérica de uma pilha. Ou seja, primeiro, deixa eu colocar aqui bem simples, você escreve o ânodo e aqui você escreve o cátodo dessa pilha. Ficou clara a relação? Bonito, eu achei. Essa daí eu achei bem legal mesmo. Muito bem, vamos lá. Eu vou escrever aqui o desenho, só o desenho de uma célula galvânica, e a partir dessa célula galvânica, nós vamos escrever a equação dessa pilha. Não é complicado, não. Nós vamos fazer passo a passo, tá bom? Observe o esquema abaixo. Escreva a equação global da pilha. Vamos colocar 2 placas aqui. A primeira placa que eu vou colocar aqui, vamos colocar o líquido. No caso aqui, vamos simplificar, vai ser a mesma com os 2 líquidos, tá bom? A primeira placa é de prata. E aqui dentro eu tenho uma substância chamada GNO3. Significa que aqui é G+, tá bom? Tem aqui dentro. Não se preocupem, esses íons sempre são dados para vocês. Do outro lado, eu tenho o nitrato de cobre 2. Então é o CO2+ aqui. E aqui, a substância é o cobre. Eu pego o fio, coloco aqui o voltímetro. Tá ligado? Pronto, a pilha já está pronta. Então, o que você observa aqui? Eu vou colocar, Henrique, vou colocar o sentido dos elétrons aqui, tá bom? Vocês estão percebendo o sentido dos elétrons aqui da nossa pilha? Muito bem, vamos escrever a equação dessa pilha. Passo número 1. Todas as vezes que eu escrevo a equação de uma pilha, eu tenho que identificar necessariamente quem é o ânodo e quem é o cátodo dessa pilha. O ânodo é o cara que sofre oxidação. A oxidação, no caso aqui, é o sentido dos elétrons. O sentido dos elétrons é do cobre para a prata, conforme nós podemos verificar. Consequentemente, é o cobre que está sofrendo oxidação.
O cobre é o ânodo da pilha. Então vamos escrever primeiro o ânodo. O que está acontecendo? Oxidação. Cobre metálico se transforma o quê? Em Cu2+, liberando 2 elétrons. Se fosse cobre mais 1, liberaria 1 mol de elétrons. Se fosse cobre, não existe, mas se fosse cobre mais 3, seriam 3 elétrons, porque a carga indica o número de elétrons que é liberado. Beleza, esse aqui foi o ânodo. Agora o cátodo. Cátodo vai ser a prata. A prata, o íon prata é o Ag+. Não esqueça que se o ânodo é o cara que sofre oxidação, o cátodo vai ser o cara que sofre redução, ou seja, que ele ganha elétrons. Tem o Ag+, ele recebe quantos elétrons? Tem que receber 2 elétrons. Henrique, tu não acabou de falar que se for mais 1 é 1 elétron, se for mais 2 é 2 elétrons? Sim. Se tem 2 elétrons aqui, significa que eu preciso multiplicar aqui em cima por quanto? Por 2. Para poder ficar perfeito. Então vai ficar o quê? 2Ag0, indicando que ele está ganhando elétrons. Vamos escrever a equação global da pilha. Nesse caso, o que a gente observa? O número de elétrons já está ok, beleza. Vai ficar o quê? Cobre metálico reage com 2Ag+, produzindo Cu2+, e 2Ag metálicos. Isso aqui é reação global. Como é que é a notação? A notação de uma pilha sempre é o ânodo, depois o cátodo. Primeiro ânodo, deixa eu me escrever com letra amarela. Primeiro ânodo, Cu metálico se transforma em Cu2+, 2 barras. Agora o cátodo, 2Ag+, se transforma em 2Ag0. Isso aqui é a equação de uma pilha. Ficou claro aqui, pessoal? Alguma dúvida no que eu escrevi? Alguma dúvida no que eu falei? Beleza. Vamos complicar, bora fazer um exercício para ver se a gente consegue fixar essa ideia. Não é complicado. Tem uma pergunta? Muito bem, vamos lá. Vamos ter fé, vamos ter fé, vamos ter fé, vamos ter fé. Exemplo número 1. É dada a notação da seguinte pilha. Cobalto 0 se transforma em cobalto 2+, ouro 3+, liberando aqui ao 0. Muito bem, beleza aqui. Essa reação, o problema fala, é uma reação espontânea. Essa frase aqui, ela é muito importante. Reações espontâneas, pessoal, significa reação que ocorre naturalmente. As pilhas são reações que, pelo menos da maneira correta de ser montada, depois a gente vai verificar a questão das condições de existência para uma pilha acontecer. É uma reação que ocorre naturalmente. Significa que o metal que tem mais reativo, ele consegue deslocar o outro que é menos reativo. Isso aqui é bem simples. Vamos lá. Passo número 1. É dado a anotação dessa pilha. A pergunta do problema é bem simples. Por favor, deixa eu só apagar isso aqui. Aqui é ouro 3+, barra, ouro metálico. Letra A. Escreva a equação global dessa pilha. Escreva a equação global dessa pilha. Passo número 1, tem que escrever o ânodo. O ânodo é o cara que sofre redução. No caso, como é da pilha aqui, da notação, eu posso confiar nela. O ânodo vai ficar como? Cobalto. O cobalto metálico se transforma em cobalto 2+, está escrito aqui. Portanto, libera quantos elétrons? 2 elétrons. Respira. Agora o cátodo. O cátodo é o cara que sofre redução. Aqui. O ouro 3+, ele tem que receber quantos elétrons? Lembra que eu falei? 3+, 3 elétrons. 2+, 2 elétrons, assim por diante. Tem que receber quantos elétrons? 3 elétrons, se transformando em quê? Em ouro metálico. Está escrito aqui. Eu tenho que somar essas duas equações, mas não posso fazer isso agora. Por quê? Porque para fazer o balanceamento dessas equações, o número de elétrons tem que ser igual. Aqui tem 2 elétrons, aqui tem 3 elétrons. Eu vou multiplicar em cima por 3 e embaixo eu vou multiplicar por 2, de modo que o número de elétrons permaneça igual. E o resto não importa, vai me colocando, tá bom?
Então, reescrevendo a equação, vai ficar como? Ficar 3 cobaltos. Escrevendo embaixo, tá? Se transforma em 3 CO2+, com 6 elétrons. E embaixo vai ficar como? 2 ouro 3+, mais 6 elétrons. Naturalmente, nós multiplicamos apenas os coeficientes que estão à frente de nossos números. Vai se transformar em 2 ouros metálicos. Corta aqui. Agora sim dá para fazer. E soma o resto. Vai ficar o quê? Vai ficar 3 cobaltos com 2 ouros 3+, transformando-se em 3 CO2+, e 2 ouros metálicos. Pronto, está aqui. Está aqui a equação. Então, essa aqui, deixa eu só colocar o nome aos bois, tá bom? Isso aqui chama-se equação global da pilha. E lá em cima, esse cara e esse cara aqui são as chamadas semi-reações. Muito bem, vamos lá. Podemos escrever mais coisas aqui, né? Eu posso escrever aqui, quem sofreu oxidação? Quem sofre oxidação? Quem sofre oxidação é o ânodo, né? O cobalto. Quem sofre redução? Quem sofre redução é o cátodo, que no caso vai ser o ouro 3+. Quem é o agente oxidante? Não esqueça a regra dos contrários, tá bom? Quem sofre oxidação chama-se agente redutor. E quem sofre redução chama-se agente oxidante. Ficou claro aqui? Tem que prestar atenção nos detalhes. Alguma dúvida, meus queridos amigos? Perfeito. Agora que nós já entendemos como é que funciona a pilha, particularmente, nós já estamos preparados para entender agora a calcular a voltagem dessas pilhas nessas reações. Estamos preparados a calcular a voltagem dessas pilhas nessas reações. Não é teu carro não, né? Beleza, aqui. Vamos entender o próximo tópico, que chama-se força eletromotriz. Só um minuto, por favor.